Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação nessa tarde. E o texto que eu quero ler está em João capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Queridos, é interessante notarmos que neste texto tem uma frase que nos faz pensar. Um cego de nascença, e esse cego chamou a atenção dos discípulos de Jesus. E Jesus, sempre ensinando, dando grandes lições, e aquela era mais uma oportunidade para o aprendizado dos apóstolos. E eles perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? É interessante, queridos, que se essa pessoa não tinha nascido, como havia então pecado? Ele pecou então antes de nascer? Porque só podia ser. Porque a pergunta é: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Então, se ele pecou, quando foi que ele pecou? Ele pecou então em alguma instância, em alguma época, e a resposta era a seguinte: é que ele havia pecado antes de nascer, e ele só poderia então ter pecado em uma outra vida. Então é mais um texto que fala de reencarnação, é mais um texto que ele está perguntando sobre reencarnação, não é? Como eu já disse num outro vídeo, a ideia de reencarnação é muito antiga. E Jesus disse: nem ele pecou e nem os seus pais. Mas foi assim para a glória de Deus. Porque no Espiritismo se ensina que se a pessoa está passando por um problema aqui, se ele nasce cego, ou se ele tem um problema da deficiência, uma doença, um sofrimento, é porque ele está pagando coisas que ele já fez numa outra vida. E isso tira o valor do sacrifício da cruz, porque a pessoa se aperfeiçoa por ele mesmo. Então ele não precisa de Jesus para a salvação, ele vai se aperfeiçoando. Jesus deixou claro que ele não havia pecado antes de nascer. Mas existe uma outra coisa interessante aqui. Ou os seus pais. Então havia um pensamento que se os pais pecaram, o filho teria nascido cego por causa dos pais. Os pais, isso seria uma forma de castigo, uma forma de punir o pecado, fazendo com que esse filho nascesse cego. Porém, Jesus disse que os pais não haviam pecado também. Então, querido, precisamos tirar a ideia
de que tudo que acontece com as pessoas é por causa de pecado. Na verdade, existe doenças que é por causa de pecado. Mas não é toda doença. Não é comum isso na Escritura, né? Nós vemos um caso que Jesus disse para a pessoa, né? Para que não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, né? Que é aquele texto lá do capítulo 5 de João, que uma outra hora eu quero falar sobre esse texto também, lá do tanque de Betesda, né? Onde havia 5 alpendres, né? Pois bem, e é interessante então que as pessoas associam que tudo é por causa de pecado. A pessoa pecou, e nem sempre isso é verdade. Nós estamos sujeitos a sofrimentos nesse mundo por causa do pecado original. Estamos sujeitos a ter filho com deficiência, estamos sujeitos a ter dificuldades, a ficar sem emprego, a adoecer, a ter problemas na vida. Todo mundo vai ter, mas isso não significa que é por causa de pecado. Nós estamos sujeitos a qualquer problema na vida, no dia a dia, como qualquer outra pessoa, né? E a Bíblia é clara também. Tem um texto aqui que eu gostaria de ler, que está no livro de Eclesiastes, e eu acho muito interessante esse texto, que ele diz assim, que tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Então, esse texto aqui já desmancha toda aquela ideia de que se uma pessoa está sofrendo, é porque ele está pagando algum tipo de pecado. E às vezes, isso está dentro da igreja também. Há pessoas pensando essas coisas, né? Hoje mesmo eu ouvi uma história dessa, uma pessoa dizendo que a mãe tinha pecado e que Deus ia pesar a mão em cima do filho dela, que o filho dela ia ter problema por causa da mãe. Ô querido, não aceite isso não. Estude a Bíblia. O problema nosso é não ler a Bíblia. Há muitos crentes que têm 8, 10 anos de crente, nunca leram a Bíblia toda. O crente precisa ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, no mínimo. Eu quero ler de novo esse texto para você. Olha bem. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça. É justo e perece na sua justiça. Está vendo? E há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. O cara é todo torto, mas prolonga os seus dias. E nós não temos uma explicação para isso. É só Deus que pode responder a isso. É só Deus que sabe a razão porque Ele permite que alguns justos pereçam na sua justiça e porque alguns ímpios prolonguem seus dias na sua impiedade. A verdade é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não ficar colocando carga pesada em cima da vida dos outros, julgando a vida dos outros como se as pessoas fossem os piores e nós fossemos as melhores pessoas. Que Deus nos livre disso. Portanto, Jesus deixa claro, nem ele pecou, nem seus pais. Foi assim para a glória de Deus. Uma outra hora eu quero falar sobre essa questão de pessoas deficientes e que através dessa deficiência a gente pode até contemplar a glória de Deus na vida daquela pessoa. Existem muitos casos desses. Então, deixamos esses pensamentos que não ajudam em nada.
ao invés de julgar as pessoas, vamos orar por elas e ajudá-las com uma palavra de ânimo e de encorajamento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.